Olá a todos, que sejamos todos bem-vindos a mais o Evangelho Online do Centro Espírita Capitão Vendramini. Como sempre, indo ao ar às terças-feiras, sempre às 19 horas, um comentário de um livro edificante, que no caso agora é o Fonte Viva, e posteriores comentários também do mesmo livro, do mesmo texto. Agradecemos a você que está nos visualizando, principalmente quem está vendo a gente ao vivo aqui. Para você também que está vendo depois. Lembrando que o nosso Centro Espírita tem reuniões públicas sempre aos domingos, às 19 horas. Também aos domingos, às 19 horas, nós temos a evangelização infantil. Enquanto os pais estão ali assistindo às palestras, as crianças estão sendo evangelizadas na nossa Arca de Noé. Ok? Então vamos aí nos preparar para este Evangelho, fazendo uma prece, elevando os nossos pensamentos e os nossos sentimentos em prece, pedindo a Deus Todo-Poderoso que nós possamos estar aqui sempre nesse intuito de tentar levar o Evangelho do Cristo, sempre nesse intuito de tentar passar essa doutrina maravilhosa que é a doutrina dos Espíritos. Então, com a bênção dos amigos espirituais, que possamos então dar início ao nosso Evangelho no Lar. Então, hoje nós vamos trazer o item 149 do livro Fonte Viva de Emmanuel, através do nosso Chico Xavier. E o item 149 é No Culto à Prece. E começa com Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E Emmanuel começa nos dizendo assim: todos lançamos em torno de nós forças criativas ou destrutivas, agradáveis ou desagradáveis ao círculo pessoal em que nos movimentamos. A árvore alcança-nos com a matéria sutil das próprias emanações. A aranha respira no centro das próprias teias. A abelha pode viajar intensivamente, mas não descansa a não ser nos compartimentos da própria colmeia. Assim também, o homem vive no seio das criações mentais a que dá origem. Nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos ou asas com que progredimos na ascência. Como pensas, viverás. Nossa vida íntima, nosso lugar. A fim de que não perturbemos as leis do universo, a natureza somente nos concede as bênçãos da vida de conformidade com as nossas concepções. Recolhe-te e enxergarás o limite de tudo o que te cerca. Expande-te e encontrarás o infinito de tudo o que existe. Para que nos elevemos com todos os elementos de nossa órbita, não conhecemos outro recurso além da oração, que pede luz, amor e verdade. A prece, traduzindo a aspiração ardente de súbita espiritual através do conhecimento e da virtude, é a força que ilumina o ideal e santifica o trabalho. Narram os atos que, havendo os apóstolos orado, tremeu o lugar em que se encontravam e ficaram cheios do Espírito Santo. Iluminou-se-lhes o anseio da fraternidade. Engrandeceram-se-lhes as mentes congregadas em propósitos superiores, e a energia santificadora felicitou-lhes o espírito. Não ouvides, pois, que o culto à prece é marcha decisiva. A oração renova-te-á para a obra do Senhor, dia a dia, sem que tu mesmo possas perceber. Então, que mensagem maravilhosa de Emmanuel, falando aqui para a gente do poder que nós temos, daquilo que nós estamos pensando, daquilo que nós estamos sentindo. É isso, nós somos aquilo que nós pensamos, nós somos aquilo que nós sentimos. Tem uma passagem também no livro Ação e Reação, de André Luiz, através de Chico, onde André Luiz e sua turma ali está recebendo
palavras, né, do instrutor Silas. E o instrutor Silas vai dar a seguinte explicação. Olha também que importante, explicando para a gente cientificamente, né, o que Emmanuel está nos dizendo aqui sobre esse poder que nós temos do nosso pensamento e daquilo que nós estamos sentindo. Então, Silas vai dizer a André Luiz e aos seus colegas ali que estavam ali aprendendo, né? Na radiofonia e na televisão, então na rádio e na televisão, os elétrons que carregam as modulações da palavra e os elementos da imagem se deslocam no espaço a uma velocidade igual à da luz, ou seja, a 300.000 km por segundo. Então Silas ele começa falando como funciona na rádio e na televisão, né? No caso, na rádio, só o som. Na televisão, não só o som, mas também a imagem. Ora, aí Silas vai continuar. Ora, em um só local podem funcionar um posto de emissão e outro de recepção, tanto do rádio quanto da televisão. Então está emitindo, né, o som, no caso do rádio, e na televisão o som e a imagem. Ele continua, compreendendo-se que, num segundo, as palavras e as imagens podem ser irradiadas e captadas simultaneamente, depois de atravessarem imensos domínios do espaço em função infinitesimal de tempo. Então é um negócio muito rápido, né? Quase que não tem aquele delay. Então falou, a imagem passou e aquilo roda o planeta inteiro. É isso que Silas está dizendo ao André Luiz e aos seus colegas. E agora, ele falado ali sobre a rádio, sobre a televisão, do som, da imagem que irradia rapidamente, agora ele vai falar do pensamento. Então Silas vai continuar. Imaginemos agora o pensamento. Força viva e atuante, cuja velocidade supera a da luz. Ou seja, na rádio e na televisão, né, aqueles elétrons que estão levando ali tanto o som quanto a imagem, eles caminham, né, eles vão numa velocidade de 300.000 km por segundo. É a velocidade igual a da luz. É muito rápido. Agora, o pensamento, Silas está explicando aqui para a gente, que supera a velocidade da luz. É maior do que 300.000 km por segundo, ou seja, não tem delay. É o mesmo tempo. Pensou, chegou aonde que você quer. Emitido por nós, continua Silas, né? Volta inevitavelmente a nós mesmos, compelindo-nos a viver de maneira espontânea em sua onda de formas criadoras, que naturalmente se nos fixam no espírito quando alimentadas pelo combustível de nosso desejo ou de nossa atenção. Então, tudo aquilo que eu estou pensando, tudo aquilo que eu estou sentindo, eu estou trazendo de volta para nós, como diz aqui Silas, volta inevitavelmente a nós mesmos. Então, se eu estou pensando coisas ruins, coisas más, aquilo vai voltar para mim, eu vou estar atraindo também, né, aquela espiritualidade menos esclarecida, que é muito materializada. Então, estou traindo essa espiritualidade para próximo de mim. Mas se eu faço ali, se eu tenho bons pensamentos, se eu tenho os bons sentimentos, eu vou estar trazendo para o lado de mim essa espiritualidade do bem, bem esclarecida, que quer fazer o bem, né? E é lógico que isso nos faz bem, né? Mas como é que eu faço para vigiar os meus pensamentos, para vigiar os meus sentimentos? Aí vem o que Emmanuel está trazendo para a gente, né? Orar. Toda vez que eu oro, eu estou quase que fazendo um mantra para poder melhorar os meus pensamentos, para poder melhorar os meus sentimentos. Então, orar é uma forma de eu canalizar o bem, né? Ter bons pensamentos e ter bons sentimentos. Por isso que é muito interessante a gente estar orando o tempo inteiro. Então, começou aquela vontade de ter um pensamento ruim, um sentimento ruim, faz uma oração. Isso vai trazer de volta o equilíbrio, as boas vibrações. E isso nos faz bem. Vamos pegar alguma coisa aqui que Emmanuel, né, nos disse, para que nos elevemos com todos os elementos de nossa órbita, não conhecemos outro recurso além da oração,
que pede luz, amor e verdade. Então, para que a gente possa, trazer esses bons sentimentos, esses bons pensamentos, como diz aqui Emmanuel, prece, faça uma oração. A prece, traduzindo a aspiração ardente de surto espiritual através do conhecimento da virtude, é a força que ilumina o ideal e santifica o trabalho. Então, quanto que a prece, vai nos trazer bons pensamentos e bons sentimentos. E no finalzinho ele fala assim: não duvides, pois que o culto à prece é marcha decisiva. A oração renova-te para a obra do Senhor, dia a dia, sem que tu mesmo possas perceber. Se a gente lê também as obras de André Luiz, a gente vai sempre ver que algum espírito de muita luz, no final ou no começo de um trabalho, ele sempre faz uma prece. E são preces lindíssimas. Então, até do lado de lá, espíritos de luz também fazem prece. E nós, do lado de cá, seres ainda imperfeitos, ainda na matéria que estamos, também necessitamos muito dessa prece, que vai nos renovar, que vai centralizar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, fazendo com que a nossa vibração fique melhor. Então, que nós possamos orar sempre. E lembrando, toda vez que eu oro, eu estou centralizando, eu estou melhorando as minhas vibrações, eu estou melhorando as minhas emanações. Lembra que eu vou emanar com uma velocidade maior do que a velocidade da luz. É muito rápido. E na mesma velocidade, nós também vamos receber. Então, se eu quero estar com boas vibrações, uma energia boa, como muita gente diz, eu quero ter uma energia boa. Então, você tem que emanar bons pensamentos, você tem que emanar bons sentimentos. E com isso, com certeza, você vai estar recebendo essas boas vibrações. E com isso, com certeza, você vai estar recebendo a espiritualidade amiga, bem esclarecida, também com os bons pensamentos, também com os bons sentimentos ali do nosso lado. É tudo que a gente quer, Que nós possamos seguir esse conselho de Emmanuel, sempre em oração. Vigiai e orai. Vigiai seus pensamentos, vigiai os nossos sentimentos e, para isso, orai muito, como disse aqui Emmanuel. Então, nós agradecemos aí a sua visualização, mais uma vez, principalmente aqueles que estão aqui nos vendo ao vivo. Que Deus os abençoe, E vamos finalizar fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos e sentimentos em prece, melhorando os nossos pensamentos e sentimentos, agradecendo a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui, tentando levar a todos aqueles que nos escutam, a todos aqueles que nos seguem, que também vão ao nosso Centro Espírita Capitão Vendramini, um pouco dessa doutrina maravilhosa, que é a doutrina dos Espíritos, que tanto nos renova a nossa vontade de ser uma criatura melhor, uma espírita e também um bom cristão. Que Deus ilumine hoje e sempre, que assim seja. Muito obrigado.